O modo de entrada e saída é um dos elementos centrais de qualquer sistema de computação. Ele desempenha um papel crucial ao gerenciar a comunicação entre os periféricos, ou dispositivos externos, e o barramento do sistema, estabelecendo uma ponte eficiente entre o dispositivo e o processador. Ele tem duas funções principais. A primeira é intermediar a comunicação entre processador e memória, ou seja, ele conecta-se diretamente ao barramento do sistema, permitindo que os dados sejam transferidos de forma coordenada entre o núcleo do sistema e os dispositivos externos. E 2, gerenciar a interação com os periféricos. Ele controla o envio e o recebimento de dados, atuando como meio que um tradutor que interpreta comandos do processador e converte em sinais que os dispositivos podem entender. Os dispositivos externos, ou periféricos, permitem a interação entre o computador e o ambiente externo, sendo classificado principalmente em 3 categorias. A primeira, dispositivos inteligíveis ao ser humano, que são os que traduzem informações digitais para o formato que os humanos possam entender, por exemplo, monitores, caixas de som e impressoras, e inteligíveis à máquina, que são os que interagem diretamente com sistemas automatizados sem intervenção humana. Geralmente são usados em fábricas ou muito em robótica. Um exemplo deles são sensores, que capturam dados dos ambientes, como temperatura ou movimento. E 3, dispositivos de comunicação, que são que facilitam a troca de dados com dispositivos remotos ou rede. Um exemplo são modems, roteadores. O módulo de entrada e saída gerencia a comunicação entre o processador, a memória e os dispositivos externos, de forma mais eficiente e prática. Ele desempenha funções como controle, que coordena o envio e recebimento de dados, mantendo uma sincronização entre o sistema e o dispositivo, a transferência de dados, que movimenta dados entre os dispositivos e o sistema central, e o tratamento de erro, que detecta e corrige problemas, assim garantindo uma maior integridade dos dados. A estrutura de um módulo de entrada e saída pode variar em complexidade, depende do número e do tipo de dispositivos que ele controla, mas geralmente segue um modelo básico. Os componentes principais são, primeiro, a interface para o barramento do sistema, ela permite a comunicação com o processador e a memória. 2. Registradores de dados, que armazena temporariamente os dados que estão sendo transferidos. 3. Registradores de estado, controle, que guardam as informações sobre o status dos dispositivos e comandos de operação. 4. Lógica de interface com dispositivos externos, ou seja, eles traduzem o comando e dado o sistema para um formato compreensível pelo dispositivo. 5. Lógica de entrada e saída, controla a interação entre os componentes internos do módulo. E 6. Linha de controle e sinais de estado, sincronizam a informação dos status das operações. A entrada e saída programada é um método básico de controle de dispositivos externos, no qual o processador gerencia diretamente a comunicação entre o computador e os periféricos. Nesse método, o processador emite comando e monitora constantemente o status do dispositivo, realizando todas as operações de transferência de dados. O funcionamento da entrada e saída programada funciona primeiramente com envio de comando ao dispositivo, o processador envia uma instrução ao módulo e especificando a operação a ser realizada, ou leitura ou escrita. O dispositivo externo recebe o comando e começa a executá-lo. Depois, o monitoramento do status do dispositivo. O processador verifica continuamente o status do dispositivo através dos registradores de controle do módulo. Enquanto o dispositivo não estiver pronto, ou seja, processando algum outro dado, o processador aguarda. E depois, a transferência de dados. Assim que o dispositivo indica que está pronto, o processador realiza a transferência de dados. Primeiro, leitura, o processador busca os dados do dispositivo, ou escrita, que o processador envia os dados para o dispositivo. E quarta, finalização. Após a transferência, o processador retorna a execução das outras instruções do programa. Já na entrada e saída por interrupção, o módulo de entrada e saída vai avisar o processador quando ele estiver pronto e vai enviar um sinal de interrupção. O processador ele vai realizar outras tarefas enquanto aguarda a interrupção. Então ela vai ser mais eficiente porque vai reduzir o tempo ocioso do processador, né, e requer uma lógica adicional, né, para tratar as interrupções. Ela é realizada apenas quando o módulo de entrada e saída vai enviar a interrupção, né, evitando algumas verificações, né, as verificações constantes, né, vai melhorar o desempenho, né, liberando o processador para outras tarefas, né. Em resumo, então, a entrada e saída programada, ela vai ser mais fácil de implementar, mas ela desperdiça alguns recursos, né. Já por outro lado, a entrada e saída por interrupção, ela vai otimizar o uso do processador, tornando o sistema mais eficiente, principalmente em ambientes, né, que vai ser utilizado multitarefas. Aqui a gente vai ter uma tabelinha, né, mostrando um processo de interrupção simples, né, explicando mais ou menos como funciona no quesito de hardware e software. Né? Primeiro, o controlador de dispositivo ou o hardware do sistema vai emitir uma interrupção, o processador vai terminar a execução da instrução atual, né, e vai sinalizar que vai reconhecer a interrupção. Depois, o processador ele vai colocar a PSW e PC na pilha de controle, né, o processador ele vai carregar um novo valor de PC com base na interrupção, e vai salvar o restante de informação, né, do estado do processo. Né? Depois ele vai processar a interrupção, vai restaurar a informação de estado do processo e vai restaurar o PSW e PC antigos.
Mas o que seria o PSW e o PC, né? O PSW ele vai ser a palavra de estado do programa, né? É um registrador especial usado em processadores para armazenar informações, né, sobre o estado atual do sistema e controlar a sua execução. E já o PC ele é um contador de programa, né? Também é um registrador, né, que vai apontar para o endereço da próxima instrução, que vai ser executada pelo processador. Vamos lá, por exemplo. Né? Eu coloquei até uma perguntinha aqui do lado. Né? Dois aspectos de projetos eles vão sugerir na implementação de entrada e saída por interrupção. O primeiro é considerando que quase sempre haverá vários modos de entrada e saída, como que o processador ele vai determinar, né, qual dispositivo ele vai emitir a sua interrupção. Né? E o segundo é que se houver várias interrupções, como que o processador ele vai decidir qual que ele deverá processar. E para essas duas perguntas a gente vai ter praticamente as mesmas respostas, né, só que usadas de formas diferentes. A gente vai ter as múltiplas linhas de interrupção, a verificação por software, daisy chain, né, que vai ser a verificação por hardware, e a arbitragem de barramento por interrupção vetorada. Mas como, né, que o processador ele vai identificar que o dispositivo gerou a interrupção? Primeiro, né, nas múltiplas linhas de interrupção, cada módulo de entrada e saída ele vai ter uma linha de interrupção, né, dedicada ao processador. É simples, mas ele é limitado, porque ele não é muito prático por ter muitas linhas. Né? A verificação por software, né, ele vai verificar cada módulo de entrada e saída, né, utilizando alguns comandos, né, ou lendo o registrador de estado, para identificar o responsável, ou seja, ele vai ser eficiente, né, em hardware, mais lento em execução. O daisy chain, que vai ser a nossa verificação por hardware, né, os módulos de entrada e saída eles vão ser organizados em cadeia, né, e o sinal de confirmação ele vai ser propagado até alcançar o modo requisitante. Ele vai enviar um vetor de identificação ao processador. Né, e nossa arbitragem de barramento, né, a interrupção vetorada, né, o módulo requisitante ele vai ganhar um controle, né, do barramento e vai enviar diretamente ao vetor do processador. Né, ele vai permitir a identificação direta e eficiente. E como, né, que o processador ele vai decidir qual interrupção processar, caso haja várias. Né, a prioridade das interrupções eles vão ser gerenciadas de algumas diferentes maneiras. Pelas múltiplas linhas de interrupção, né, cada linha ela pode ter uma prioridade associada. O processador atende a linha de maior prioridade primeiro. A verificação por software, a ordem em que os módulos são verificados, vai determinar suas prioridades. Né, os módulos verificados primeiro têm maior prioridade. Na daisy chain, a prioridade é determinada pela posição do módulo na cadeia, né, e módulos mais próximos do processador têm a maior prioridade. Né, a arbitragem do barramento vai ser um esquema de prioridade que é implementado no barramento, né, onde alguns módulos de maior prioridade ganham o controle primeiro. Então, né, essas técnicas elas vão garantir que o processador seja capaz de identificar rapidamente o módulo que solicitou a interrupção e processar as interrupções na ordem correta. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Intel 82C59A, que é um controlador de interrupção, que foi usado, né, com o processador da Intel 80386 para gerenciar interrupções de múltiplos modos de entrada e saída. Né. Ele vai permitir que o processador trate várias interrupções simultâneas, né, usando o esquema de prioridade para definir qual interrupção será atendida primeiro, né, e o controlador poderá conectar até 8 módulos de entrada e saída. Mas, se necessário, ele vai poder ser aplicado em modo cascata, né, para controlar até 64 módulos. Então, como que vai ser o seu funcionamento? Né? A requisição de interrupção, né, o IRQ, que a gente vai ter quando o módulo de entrada e saída ele vai gerar uma interrupção, ele vai enviar uma requisição de interrupção, né, para o controlador. A determinação de prioridade, né, o controlador de interrupção, ele vai determinar qual interrupção tem maior prioridade e vai sinalizar o processador levando a linha INTR. Né? A confirmação do processador, né, que o processador ele vai confirmar a interrupção através da INTA, né, e o controlador vai enviar um vetor de interrupção para o processador que ele vai usar essa informação aí para chamar a rotina de tratamento adequada. E o comando de entrada e saída, né, que o processador ele vai processar a interrupção, se comunicando diretamente com o modo de entrada e saída, né, para realizar a sua transferência de dados. E os seus modos de prioridade programáveis. Né, o controlador ele vai permitir configurar diferentes esquemas de prioridade através da palavra de controle. Né, os módulos podem ser totalmente alinhados, né, interrupções podem ser ordenadas por prioridade de 0 até 7. Né. A sua rotação, né, para dispositivos com a mesma prioridade, o dispositivo atendido recebe a menor prioridade, garantindo uma distribuição mais justa de recursos. E a sua máscara especial, né, que vai permitir que o processador ele vai inibir interrupções de diversos dispositivos específicos, né, quando for necessário. Vamos falar agora sobre as desvantagens da entrada e saída programada e por interrupção. Né? As desvantagens da entrada e saída programada é o processador, quando ele precisa estar verificando constantemente os dispositivos. Né? Assim, pode ter atrasos significativos, então não é interessante. Desvantagens da entrada e saída por interrupção. Né? A implementação dela é mais complicada, risco de perder, né, dados pelas interrupções importantes. Muitos pedidos de interrupção podem sobrecarregar o sistema. Né? Devido a essas desvantagens, quando há um grande volume de dados, né, há uma técnica para que o acesso ao ADMA seja mais eficiente, né, que é muito chamado como roubo de ciclo. Um exemplo é quando o processador deseja ler ou escrever um bloco de dados e ele envia o comando ao módulo DMA, seguindo alguns passos. Né? Sobre o impacto da tecnologia de DMA na computação, teve seus benefícios, né? Teve a redução de latência, né? Essa tecnologia proporciona significativa na redução da latência, especialmente em operações que exigem grandes volumes de dados, né? Os avanços na arquitetura de sistemas, com a evolução, né, da DMA, onde o CPU e a DMA operam de forma mais harmônica.
Os componentes principais, né, do DMA, como vocês podem ver neste slide, né, nós temos o contador de dados, que é no qual ele conta os dados que estão sendo transferidos. Temos o registrador de dados, armazena temporariamente os dados, né, durante a sua transferência. O registrador de endereços, de memória para leitura ou escrita. E nós temos a lógica de controle, onde ela gerencia operações como requisição de DMA, reconhecimento da DMA, interrupção, leitura e escrita, né. Além disso, linhas de dados e endereços conectam o controlador de DMA aos dispositivos periféricos e à memória. Linhas de controle incluem sinais para requisição e reconhecimento. Agora eu vou explicar para vocês, né, a configuração de DMA alternativa. Aqui nós temos 3 exemplos, tá? Temos a letra A, a letra B e a letra C. São 3 exemplos, né? Esse primeiro é o mais simples. Nós temos um único barramento de DMA separado. Todos os componentes, o CPU, o DMA, entrada e saída de memória, estão conectados a um único barramento. O DMA é separado dos dispositivos de entrada e saída. Já nesse segundo exemplo, ele é mais eficaz do que o primeiro, tá? Pois o CPU está conectado a um barramento que também se conecta a um módulo combinado de DMA, que por sua vez se conecta aos dispositivos de entrada e saída e à memória. Ela é mais eficaz. Porém, nós temos esse terceiro exemplo, que é o mais eficaz de todos, né? Porém, sobre custo-benefício e certos tipos de sistemas vão necessitar, né, de uma determinada configuração. Esse terceiro, como vocês podem ver, a CPU e o DMA estão no barramento principal do sistema, enquanto os dispositivos de entrada e saída estão conectados a um barramento de entrada e saída separado, a memória. E a memória está conectada diretamente ao barramento principal. Agora eu vou falar para vocês sobre o desempenho do controlador de DMA Intel 8237. Escolhemos esse porque o autor que a gente escolheu, né, ele fala desse DMA e ele fala que ele é muito eficiente. O Intel 8237, ele é essencial para operações de DMA. Ele gerencia as transferências de dados com eficácia. Entender os registradores e as configurações do Intel 8237 é fundamental para otimizar o desempenho de sua aplicação que utiliza o DMA. Ele possui 4 canais disponíveis, começando do 0 ao 3. O Intel 8237 oferece flexibilidade na programação de transferência de dados. Ele possui 5 registradores. O uso eficiente dos barramentos do sistema, né, o controlador de DMA, foi projetado para maximizar a utilização dos barramentos, reduzindo os ciclos ocupados pela CPU, né? Então, ou seja, o DMA vai dar uma facilitada para o CPU, né, para o sistema ter um desempenho melhor. Como vocês podem ver, neste exemplo do CPU da 8237, eu trouxe essa figura para vocês entenderem melhor, né? Nós temos o CPU aqui e temos o processador, né, o CPU do computador, interligado com o chip DMA. Ele interliga com a memória principal e o controlador de disco, né? Aqui nós temos os sinais HLQ, no qual ele dá o sinal pedindo o controle do barramento, o sinal HLDA, no qual ele pode controlar o barramento, e o sinal do controlador de disco, pedindo transferência de dados, que no caso é o DREC. Temos o DAC, né, que manda o sinal dizendo que a transferência está autorizada. Então aqui ficou bem simplificado, né, como que funciona o DMA dentro de um sistema. DMA, usando cache de último nível. O DCA, acesso direto a cache, é uma técnica em que os dispositivos de entrada e saída podem enviar dados para a cache de último nível. Seu objetivo é reduzir a latência de acesso aos dados e otimizar o desempenho do sistema. O DMA vai enviar os dados para a cache de último nível. Como a cache de último nível é compartilhada entre todos os núcleos do processador, os dados ficam imediatamente disponíveis para os núcleos, assim diminuindo a latência de acesso. Além de reduzir a latência, ela também possui o benefício de mais eficiência energética. O uso do DMA em conjunto com a cache é essencial em sistemas modernos, especialmente em aplicações de alto desempenho como redes, armazenamento e sistemas embarcados. Aspectos de desempenho da cache. Chegada de pacote. O NIC recebe um pacote de Ethernet, ele extrai informações da Ethernet fazendo um cálculo de detecção de erro, e o pacote restante é enviado ao módulo DMA. O DMA envia os dados à memória e também valida as linhas de cache correspondentes, se houver alguma. NIC interrompe o host. O NIC emite uma interrupção ao processador host. Após isso, ocorre um tratamento de interrupção, o qual é o cabeçalho dos pacotes recebidos. E, por fim, a ocorrência de falha do cache. Estratégias do acesso à cache. Um exemplo de estratégia é um pacote de saída. O pacote de saída é um pacote de dados que está sendo enviado de um dispositivo ou sistema para outro dispositivo na rede. Bom, eu vou estar falando sobre processadores, canais ES, né, de entrada e saída, falando um pouco sobre a evolução de função de entrada e saída, né, começando primeiro pelo o controle direto pela CPU, que foi os primeiros sistemas sem controle especializado para entrada e saída, ES, né, entrada e saída programada sem interrupções, que é a delegação de tarefas, mas sem interrupção ativa, AS com interrupções, que é uma forma de notificação sobre o término das operações, depois em seguida veio a DMA, a transferência de dados diretamente para a memória, né, diminuindo assim então o peso sobre a CPU. O canal de ES, né, canal de entrada e saída, especialização no gerenciamento de entrada e saída sem precisar de CPU constante. E, por último, o processador de entrada e saída, que é o modo autônomo controlador de múltiplos dispositivos. Entrando um pouco agora no tema de canais de entrada e saída, né, representa uma evolução do conceito de DMA. Ele executa programas de entrada e saída diretamente da memória, especificando dispositivos, áreas de armazenamento e ações para condições de erro. Existem 2 tipos de canais, né? O canal seletor, que gerencia um dispositivo de alta velocidade por vez, e um canal multiplexador, que gerencia múltiplos dispositivos simultaneamente. Isso pode ser feito por baixa velocidade, intercala dados bit a bit, né? Ou alta velocidade, que processa blocos de dados todos de uma vez.
padrões de interconexão externa, barramento serial universal. O nosso famoso USB. Ele é bastante usado para conexões periféricas de interface padrão para dispositivos de velocidade lenta com teclados dispositivos apontadores, mas também comumente usados para entrada e saída de lenta velocidade, incluindo impressoras, drives de disco e adaptadores de HIT. Eu vou explicar algumas das primeiras versões. A primeira versão do USB foi o 1.0, definiu uma taxa de dados de baixa velocidade de 1,5 MB e uma taxa de velocidade completa de 12 MB. Já o USB 2.0, proporciona uma taxa de dados de 480 MB. O USB 3.0 inclui um novo barramento de maior velocidade chamado de Super Speed, que é um paralelo com o barramento do USB 2.0. A velocidade de sinalização do Super Speed é de 5 GB, mas em razão de sobrecarga, a sinalização de taxa de dados úteis é até 4 GB. Já o USB 3.1, que inclui um modo de transferência mais rápido, chamado de Super Speed+. Esse modo de transferência atinge uma taxa de sinalização de 10 GB e uma taxa de dados teóricas de até 9,7 GB. O sistema USB é controlado por um controlador de host center, que é conectado aos dispositivos para criar uma rede local com uma topologia hierárquica em árvore. O barramento serial FireWire foi um dispositivo com alternativa para interface SCSI, que vem da origem Small Computer System Interface, a fim de ser usado em sistemas menores, como computadores, pessoas, estações, com o objetivo de atingir as demandas crescentes por taxas de entrada e saídas mais altas nesse sistema, enquanto evita tecnologia de canais de entrada e saída robusta e caras, desenvolvidas para o sistema baseado em mainframes e em supercomputadores. 63 dispositivos conectados em uma única porta, além dos mais de até 1022 barramentos FireWire, podem ser interconectados usando PON E7s, permitindo que um sistema aceite tantos periféricos quantos forem necessários. Conexão quente significa que é possível conectar e desconectar periféricos sem ter que desligar o sistema de computação ou reconfigurar o sistema. Agora eu vou explicar para vocês sobre o SCSI, que eu já tinha explicado um pouco sobre ele no slide anterior. É um padrão comum para conectar periféricos, embora tenha perdido popularidade para o USB ou FireWire em sistemas menores. Permanece relevante em sistemas empresariais de alta velocidade, podendo suportar até 16 ou 32 dispositivos, dependendo da geração do padrão. Já o Thunderbolt é uma tecnologia de conexão rápida, que é desenvolvida pela Intel e para a Apple, combinando dados, vídeo, áudio e energia em uma única conexão de alta velocidade, para dispositivos periféricos como drive de disco, registros, conjunto de RAID, caixa de captura de vídeo e interface de rede, proporcionando uma taxa de transferência de até 10 GB em cada direção, até 10 watts de potência aos periféricos conectados. Já o InfiniBand é uma especialização de entrada e saída, voltada para servidores de alta performance, permitindo conectar até 64 mil servidores de sistemas de armazenamento e dispositivos de rede. Já o PCI Express é um sistema de barramento de alta velocidade que conecta periféricos com uma grande variedade de tipos de velocidade. O SATA é uma interface para sistemas de armazenamento de discos oferecendo taxas de dados de até 6 GB como máximo por dispositivo de 300 MB. O SATA é bastante usado em computadores desktop, tem como aplicações industriais e embarcadas. Agora eu vou explicar sobre o Internet, que é uma tecnologia de rede sem fio, usada em diversos ambientes, desde residências até grandes empresas, suportando alta taxa de dados, 100 GB e distâncias consideráveis. Ela começou com um sistema experimental baseado em barramento com 3 MB, envolvendo um sistema baseado em comutação com velocidades progressivamente mais altas, com 10 MB em 1987, 100 MB em 1995, 1 GB em 1998, 10 GB em 2003 e 40 a 100 GB em 2012. A principal mudança foi a transição do sistema de barramento, com os dispositivos conectados a um único cabo, para um sistema de comutação de dispositivos conectados individualmente a um comutador central, permitindo velocidades muito maiores. Terminando a minha parte, eu vou falar sobre o último, que é o nosso querido Wi-Fi. Descreve a evolução das maiores IEEE 802.11, que define as velocidades e as características da tecnologia Wi-Fi sem fio, listando a taxa máxima de dados para cada versão de padrão. Os 2 megabytes, origem em 1997, 54 megabytes entre 1999 a 2003, 11 megabytes em 1999, 600 megabytes em 1999, 6,76 GB em 2012, 3,2 GB em 2014. A evolução mostra um aumento significativo na velocidade das conexões sem fio ao longo do tempo, tornando-se essencial para o uso doméstico e corporativo. Bom, eu vou estar falando agora sobre a estrutura de entrada e saída dos Enterprise CC12, da IBM, né? Ele é um modelo lançado em 2012, né? Baseado no chip de processador ZEC12, que é um chip multicore de 5.5 GHz com 6 cores. A arquitetura, né, do ZEC12 pode ter um máximo de 101 chips de processador para um total de 606 cores. Falando um pouco da estrutura do canal desse modelo, né, desse EC12, ele possui um subsistema dedicado, né, de entrada e saída, que descarrega completamente o processamento e a gestão de memórias relacionadas à entrada e saída dos processadores principais. Esse subsistema é composto por até 4 subsistemas de canais, né, o CSS, cada um contendo os seguintes componentes, sendo o SAP, processador central para gerenciar canais e filas de entrada e saída, o HSA, que é uma memória exclusiva para configuração de entrada e saída, possui 32 GB fixos para isso, as partições lógicas, que são máquinas virtuais que atuam como processadores lógicos, até 16 por CSS, os subcanais, que são dispositivos lógicos que armazenam informações de entrada e saída, até 196.000 por CSS, caminhos de canal, que é a interface entre subsistemas de canal e unidade de controle, até 256 caminhos por CSS, e o próprio canal, que seriam os processadores especializados pelas transferências de dados entre memória e dispositivos externos. Falando um pouquinho da organização, né, do sistema de entrada e saída nos Enterprise, ele possui 2 versões, sendo refrigerada a água ou a ar, né? Ele possui um peso de cerca de 2,4 kg, uma largura de 1,5 metros e profundidade de 1,69 metros e uma altura de 2,015 metros de altura. Entrando mais nessa estrutura física, né, do EC12,
Ele possui um frame A, que seria o lado direito, né? Esse frame A ele possui uma gaiola superior. Essa gaiola ela possui 4 encaixes para books, né? Sistemas de acondicionamento de unidade da IBM. Cada book de processador contém um modo de multichip, que é a loja 6 chips multicore e 2 de controle de armazenamento, além de cartões de memória e conexões de entrada e saída. E uma gaiola inferior, que é a gaiola de entrada e saída, que contém o hardware, né, de entrada e saída, incluindo multiplexadores e canais. Essa gaiola também é uma unidade fixa instalada pela IBM, conforme as especificações do próprio cliente no momento da fabricação. E o frame Z, que seria o lado esquerdo, né? Vai ser onde vai conter as baterias e fontes de tensão. Acomoda também elementos de suporte para o gerenciamento do sistema, né? Além de encaixes para gavetas de entrada e saída, que são menores e mais fáceis de serem manuseadas, podendo ser inseridas ou retiradas conforme a necessidade do cliente. Falando um pouquinho sobre a estrutura do canal dos Enterprise C12, cada book de processador suporta duas infraestruturas internas de entrada e saída dentro dos frames AE, que é a Infinity Band e a PCI Express, né? A Infinity Band conecta um e-book de processamento aos multiplexadores e também oferece suporte à tecnologia como o ESCOM para conectividade com sistemas de armazenamento. O PCI conecta o book de processador aos computadores PCI, permitindo conexões controladas por entrada e saída, como canais de fibra e Ethernet, né? Essa Ethernet oferece uma conectividade de 1 GB, de 1 GB a 10 GB para redes locais e é usada para interconectar servidores locais e mainframes, né? E cada book de processadores suporta 256 conexões, todas gerenciadas por processadores de canal para garantir um tráfego mais eficiente de dados. Então, concluindo sobre o modelo dos Enterprise C12, ele é garantido para ter uma eficiência e escalabilidade de uma fácil manutenção. Ele utiliza tecnologias igual a Infinity Band e a PCI para otimizar a conectividade e suportar grandes demandas de entrada e saída em ambientes de grande escala, como por exemplo bancos e grandes empresas que possam estar utilizando esse tipo de equipamento.